Visite o monumento mais alto do México em Monterrey. Com 70 metros de altura, o Monumento à Bandeira é não apenas um símbolo de orgulho nacional, mas também uma atração vibrante localizada na Macro Plaza, uma das maiores praças do mundo. Inaugurado em 1996, esse impressionante monumento é adornado com uma gigantesca bandeira mexicana que flutua majestosa ao vento, chamando a atenção tanto de moradores quanto de turistas. A bandeira é enorme, medindo 50 por 28 metros, o que a torna um verdadeiro espetáculo contra o céu. O monumento é uma homenagem à rica história e cultura do México, lembrando a todos sobre o legado e o espírito da nação. Visitantes frequentemente se reúnem ao redor para tirar fotos, aproveitar concertos ou simplesmente relaxar nas amplas áreas verdes ao redor da praça. É um ótimo lugar para sentir a energia de Monterrey e desfrutar da atmosfera da cidade. Então, quando você pensa em monumentos majestosos, não é incrível que no coração desta cidade vibrante esteja um dos mais altos do México? Você vai se surpreender ao conhecer a rica história do Rudolph. O famoso personagem Rudolph, a Rena do Natal, apareceu pela primeira vez em nossos corações em 1939, graças a Robert L. May, um redator da Montgomery Ward. Ele criou uma encantadora história infantil sobre um jovem cervo com um brilhante nariz vermelho, destinada a ser um presente publicitário para as festas. Imagine, no primeiro ano, mais de 2,4 milhões de cópias dessa história foram distribuídas. Rudolph rapidamente se tornou o favorito das festas, inspirando Gene Autry a gravar uma canção inesquecível em 1949. Essa melodia não só liderou as paradas, mas também consolidou Rudolph na cultura americana. Em 1964, as aventuras da Rena ganharam vida novamente em um especial de televisão com animação em stop motion, conquistando os corações de muitas gerações. Hoje, Rudolph é um símbolo de inclusão e do espírito natalino, lembrando-nos que cada um é especial à sua maneira. Você não vai acreditar no que a Arch Motorcycles criou. Esta empresa inovadora, cofundada pelo ator Keanu Reeves e pelo designer de motocicletas Gard Hollinger, está revolucionando o mundo das motos com seus modelos impressionantes. Um destaque é a Aecia KR GT1, uma moto que combina potência incrível com desempenho excepcional e um design deslumbrante. Não se trata apenas da aparência. A KR GT1 possui um potente motor V-Twin de 1.200 cc que proporciona uma experiência de pilotagem emocionante como nenhuma outra. Com seu quadro leve e sistema de suspensão avançado, ela desliza nas curvas enquanto oferece uma experiência eletrizante nas retas. Cada detalhe, desde suas linhas suaves até os materiais luxuosos utilizados, demonstra o artesanato e a dedicação à qualidade pelos quais a Arch é conhecida. Mas o que realmente diferencia a Arch é o compromisso com a personalização. Cada motocicleta pode ser adaptada à personalidade e às necessidades do piloto, tornando-se não apenas um meio de transporte, mas uma verdadeira reflexão de si mesmo. Pilotar uma moto da Arch não é apenas sobre velocidade, é sobre vivenciar a arte de pilotar. Vamos desvendar a verdade sobre as lágrimas dos bebês. Nas primeiras semanas de vida, os recém-nascidos choram sem lágrimas. Isso acontece porque suas glândulas lacrimais, responsáveis pela produção de lágrimas, ainda estão em desenvolvimento. Quando os bebês nascem, suas expressões emocionais são muito intensas, mas muitas vezes ocorrem sem lágrimas visíveis. O choro é uma forma de comunicar suas necessidades, assim como qualquer outro bebê. À medida que crescem, suas glândulas lacrimais amadurecem e por volta de 1 a 3 meses, eles começam a produzir lágrimas ao chorar. Esse processo fascinante destaca não apenas a complexidade do desenvolvimento humano, mas também a importância do choro na vida inicial da criança. É uma ferramenta vital que os ajuda a expressar fome, desconforto ou a necessidade de conforto. Não é incrível que, mesmo sem lágrimas, o choro de um bebê possa dizer tanto? Acredite ou não, o Mini mudou a condução para sempre. Este carro icônico, apresentado pela primeira vez em 1959, foi uma verdadeira revolução por causa de sua incrível eficiência de combustível, percorrendo mais de 50 milhas com apenas 2 galões de gasolina. Imagine dirigir tranquilamente pelas ruas movimentadas da cidade, gastando menos em abastecimento. Seu tamanho compacto não era apenas estiloso,
Esse design inteligente permitia estacionar e manobrar facilmente em espaços apertados, onde carros maiores enfrentavam dificuldades. Com o crescimento das cidades e o aumento do tráfego, o Mini se tornou um símbolo de transporte acessível. Ele rapidamente conquistou a popularidade entre os moradores urbanos que precisavam de um carro prático e elegante. A fusão de inovação e funcionalidade fez do Mini a escolha favorita de muitos, mostrando como uma engenharia inteligente pode transformar as viagens do dia a dia e ter um impacto duradouro na cultura automotiva. Você já parou para pensar como um carro pequeno pode fazer uma grande diferença? Você já se perguntou por que os marinheiros oram debaixo d'água? Cristo do Abismo é uma escultura impressionante de 8 metros, submersa nas ondas, simbolizando esperança e oração para aqueles que navegam pelos mares. Criada pelo artista Guido Galetti em 1954, essa obra de arte incrível está localizada no mar Mediterrâneo, perto da cidade italiana de San Frutuoso. Foi instalada em homenagem a um mergulhador local que morreu tentando resgatar um navio afundado. Quando mergulhadores e visitantes exploram esse reino subaquático, frequentemente sentem reverência e paz, como se a estátua os protegesse. Feita de bronze, a escultura ganhou uma bela pátina verde com o tempo, integrando-se harmoniosamente ao seu ambiente aquático. Não é apenas uma atração turística. Cristo do Abismo é um lembrete tocante da conexão entre a humanidade e o oceano, convidando os espectadores a refletirem sobre suas relações, tanto com o mar quanto com a espiritualidade. Por que o guepardo ultrapassa seu carro? Os guepardos são animais incríveis que conseguem atingir velocidades superiores a 100 km por hora, mais rápido do que muitos carros no trânsito urbano. Essa velocidade impressionante é resultado de suas características físicas únicas. Seu corpo leve e pernas longas e esguias permitem que façam passos poderosos, enquanto a coluna flexível ajuda a esticar e contrair, aumentando a velocidade da corrida. Mas não é só a velocidade. Os guepardos têm garras não retráteis que garantem melhor aderência ao solo como um tênis esportivo. Além disso, eles possuem grandes fossas nasais, que fornecem mais oxigênio aos músculos, ajudando a manter alta velocidade durante a perseguição. Com uma visão aguçada, conseguem avistar a presa de longe, e sua rápida reação os ajuda a persegui-la com sucesso. Então, da próxima vez que você vir um carro passando, lembre-se de que o guepardo pode vencer essa corrida. Os truques no cinema podem levar a perigos reais. Uma pessoa decidiu mostrar seu herói interior acelerando em um estacionamento e tentando reproduzir uma cena de luta emocionante, como as icônicas atuações de Uma Thurman. Seu comportamento imprudente não apenas resultou em um espetáculo impressionante, mas também acabou em uma colisão que chocou os espectadores e fez a polícia chegar rapidamente ao local. Este incidente serve como um lembrete claro de que, embora os filmes possam entreter e inspirar, tentar repetir truques perigosos na vida real pode ter sérias consequências. A direção imprudente coloca em risco não apenas o motorista, mas também a segurança dos outros. É importante que os fãs lembrem que os truques que vemos na tela são coreografados por profissionais e realizados em condições controladas, longe dos perigos do dia a dia. Portanto, da próxima vez que você se sentir inspirado por um filme, pense nas fronteiras entre a ficção e a realidade. A incrível jornada deste homem foi tragicamente interrompida. Em 2013, um viajante apaixonado decidiu correr com uma bola de Seattle ao Brasil para chamar a atenção para a caridade. Era um plano ambicioso de mais de 10 mil milhas, que mostrava sua dedicação e amor pelo esporte. Infelizmente, apenas 250 milhas após o início de sua jornada, ocorreu uma tragédia. Ele foi atropelado por um caminhão e seu sonho terminou cedo demais. Esta história destaca não apenas o espírito de aventura, mas também os riscos envolvidos em desafios extremos. Embora seu caminho tenha terminado de forma trágica, seus esforços para unir as pessoas através do futebol e promover a caridade permanecem uma mensagem poderosa. Cada drible era um passo para levantar a esperança, mostrando que mesmo na perda, podemos encontrar inspiração para agir em prol do bem maior. Como podemos honrar iniciativas tão corajosas em nossas vidas? Você consegue imaginar como sobreviver após um acidente de avião na Amazônia? A história de Juliana Kopiec é um relato impressionante de sobrevivência. Quando seu avião caiu em 1971, ela ficou sozinha na densa e perigosa floresta amazônica. Apesar das lesões, Juliana mostrou uma incrível resistência e criatividade.
Sem comida e abrigo, ela conseguiu atravessar a selva, lutando contra a fome, o cansaço e animais selvagens. Durante 11 dias exaustivos, ela caminhou pela mata, confiando em seus instintos e, às vezes, coletando água da chuva para beber. Incrivelmente, ela sobreviveu, focando na busca por ajuda, apesar das inúmeras dificuldades. Sua determinação valeu a pena quando ela finalmente encontrou uma pequena aldeia, onde os moradores a ajudaram a se recuperar. A experiência de Juliana nos ensina sobre a força do espírito humano e a vontade de sobreviver em qualquer situação. O que você faria em uma situação assim? Difícil de acreditar, mas o Japão adora cafés temáticos. Entre as muitas opções únicas, existem cafés com corujas, que atraem tanto os locais quanto os turistas. Esses cafés oferecem uma oportunidade incomum de saborear um café na companhia de corujas de verdade. Imagine-se sentado com uma bebida quente, enquanto uma coruja fofinha com grandes olhos observa você atentamente de um galho ao lado. Os visitantes frequentemente podem acariciar ou até segurar essas majestosas aves, criando memórias inesquecíveis. Os cafés não servem apenas para diversão, mas também para educação e proteção das corujas, tornando-se populares entre os amantes de animais e aves. Cada café oferece uma atmosfera aconchegante, onde os convidados podem aprender sobre diferentes espécies de corujas e seu habitat, enquanto desfrutam da presença tranquila dessas belas criaturas. Então, da próxima vez que você estiver no Japão, por que não visitar um café com corujas para uma experiência verdadeiramente única? Alguém pode levantar um haltere de 150 quilos? Competições extremas de força são um espetáculo que mostra atletas superando os limites das capacidades humanas. Entre esses desafios, os halteres de 150 quilos se destacam como um grande teste de força. Apenas um pequeno grupo de atletas de elite consegue reunir a potência e a técnica necessárias para levantar esses pesos impressionantes. Esses atletas treinam arduamente, muitas vezes levantando pesos menores, por anos, antes de tentarem lidar com halteres tão pesados. Eles se concentram não apenas em ganhar massa muscular, mas também em força explosiva e estabilidade. Ver alguém levantando com sucesso um haltere desse tamanho é inspirador e emocionante, deixando os espectadores admirados com a dedicação necessária para alcançar tais feitos. Então, o que é preciso para atingir níveis tão extraordinários de força? É uma combinação de trabalho duro, resistência psicológica e, às vezes, um pouco de talento natural. Muitos não sabem, mas as árvores podem se defender. Quando enfrentam pragas ou doenças, elas não ficam paradas. Começam a agir, usando mecanismos de defesa incríveis que rivalizam com nosso sistema imunológico. Por exemplo, quando insetos começam a comer suas folhas, as árvores liberam compostos fenólicos. Essas substâncias funcionam como repelentes naturais, tornando as folhas desagradáveis e afastando os invasores. Além disso, as árvores têm defesas naturais, como cascas grossas e estruturas celulares especiais, que ajudam a selar áreas danificadas e prevenir infecções. Imagine uma árvore se expandindo como uma barreira contra invasores. Essas estratégias inteligentes mostram que as árvores não são apenas guardiãs silenciosas da natureza, elas lutam ativamente pela sua sobrevivência. Então, da próxima vez que você estiver caminhando entre as árvores, lembre-se de suas incríveis habilidades de defesa. Que incrível isso é! A África é o único continente que abrange os 4 hemisférios: norte, sul, leste e oeste. Essa posição única cria uma diversidade incrível de geografia e climas. Imagine, o Equador passa bem pelo centro da África, formando uma zona tropical verde, enquanto ao norte se estendem os desertos do Saara e ao sul estão as regiões temperadas. Graças à sua diversidade, a África oferece paisagens deslumbrantes, desde vastas savanas com vida selvagem até altas montanhas e densas florestas tropicais. Esses diferentes habitats sustentam uma rica variedade de ecossistemas e culturas. Por exemplo, o famoso rio Nilo flui para o norte, através do continente, alimentando civilizações que prosperaram por milênios. Além disso, a geografia única torna a África um centro de biodiversidade, onde vivem inúmeras espécies que não são encontradas em nenhum outro lugar do planeta. Cada região oferece algo especial, e a África é realmente excepcional em sua diversidade geográfica. Que descobertas incríveis nos aguardam neste lugar único! Imagine a Terra como uma pequena bola de beisebol. Se pudéssemos de alguma forma comprimir todos os átomos do nosso planeta, ele surpreendentemente diminuiria para o tamanho de uma bola de beisebol.
Esse fato incrível mostra quanta vazio existe dentro da matéria. Os átomos, que são os blocos de construção de tudo, desde o ar que respiramos até a terra firme sob nossos pés, são na maior parte compostos de vazio. Cada átomo tem um núcleo cercado por elétrons, e a maior parte do seu volume é ocupada pelo espaço onde essas pequenas partículas se movem. Isso significa que em nosso dia a dia estamos cercados por muito vazio, mesmo que não possamos vê-lo. É surpreendente pensar que a Terra, com suas altas montanhas e enormes oceanos, pode caber em algo tão pequeno quanto uma bola de beisebol. Que outros segredos incríveis o universo esconde sobre a natureza da matéria? Você viu o design do emoji da esfera de Las Vegas? Este emoji inovador captura o espírito vibrante de Las Vegas de uma forma única e reconhecível. Imagine uma esfera iluminada, inspirada no enorme edifício da esfera, brilhando na Strip. O design apresenta cores vibrantes e padrões impressionantes que refletem a vida noturna agitada e a cena de entretenimento da cidade. Este novo emoji não só homenageia o icônico edifício, mas também simboliza a emoção e o encanto de Las Vegas. Pense bem, toda vez que você usa esse emoji, você compartilha um pedaço da experiência emocionante que Las Vegas oferece a milhões de visitantes todos os anos. Esta interpretação criativa mostra como tecnologia e cultura se entrelaçam, permitindo que as pessoas expressem seu amor por esta cidade fascinante. Seja em um show à noite ou em um jantar em um restaurante de classe mundial, o emoji da esfera de Las Vegas serve como um lembrete divertido de momentos inesquecíveis. Não é incrível como uma simples imagem pode transmitir tanto sobre um lugar? E se eu te contar sobre os Dias do Morto Congelado? Este evento único no Colorado combina humor e folclore local em uma celebração tão peculiar quanto o próprio nome. Realizado na estranha cidade de Nederland, os Dias do Morto Congelado celebram a vida de Bredo Morstelle, um homem que foi congelado após sua morte nos anos 80. Sua história inclui elementos fascinantes, como uma falha na criônica que o deixou congelado em um galpão. Este festival divertido oferece entretenimento selvagem, incluindo corridas de caixões, onde equipes de participantes fantasiados empurram caixões criativamente decorados pela neve, competindo pela linha de chegada. O público torce pelos corredores enquanto desfruta de música ao vivo, comida e outras atrações. Este evento não só destaca a estranha história de Bredo, mas também promove a união da comunidade. Portanto, se você está em busca de uma experiência estranha, mas tocante, marque no seu calendário os Dias do Morto Congelado. Você ouviu sobre o novo serviço de entrega de helicópteros da Uber? Em 2023, a Uber deu um passo ousado ao lançar um serviço de helicópteros no Zewat para transformar a entrega expressa. Este serviço inovador foca na rapidez e conveniência, especialmente em grandes cidades como Dallas e Los Angeles. Imagine pedir um pacote e recebê-lo de helicóptero, muito mais rápido do que a entrega tradicional. Isso não só economiza tempo para clientes ocupados, mas também reduz o tráfego nas ruas, facilitando a vida na cidade. Com esse novo serviço, a Uber combina tecnologia e logística, permitindo que as pessoas recebam seus produtos quase instantaneamente. Seja para presentes de última hora ou suprimentos urgentes, a entrega de helicóptero oferece uma solução única para o ritmo acelerado da vida urbana. À medida que as cidades continuam a crescer, talvez isso seja apenas o começo das entregas aéreas. O futuro do transporte parece estar decolando. A Montanha Bossave, na Papua Nova Guiné, não é apenas mais uma montanha. É um antigo vulcão extinto que, há cerca de 200 mil anos, sustenta a vida em silêncio. Essa incrível idade permitiu que a cratera isolada desenvolvesse um ecossistema próspero, repleto de mais de 40 espécies únicas. Entre esses tesouros escondidos está o menor papagaio do mundo, uma pequena maravilha que mostra a criatividade da natureza. O isolamento da cratera protegeu essas espécies de influências externas, permitindo que evoluíssem de maneiras que só podemos imaginar. A beleza intocada da Montanha Bossave serve como um museu vivo, destacando a importância da preservação de ecossistemas tão únicos. Portanto, da próxima vez que você pensar em biodiversidade, lembre-se deste tesouro na Papua Nova Guiné, onde a vida se revela de maneiras surpreendentes e frágeis. Quais outros mistérios este antigo vulcão ainda guarda? Você sabia sobre o leilão beneficente das cabines de Seinfeld? Ao longo de sua existência lendária, a série cult Seinfeld
não apenas divertiu os espectadores, mas também apoiou causas importantes. Uma das maneiras únicas de fazer isso foi através do leilão, que oferecia a chance de sentar na primeira cabine do Café Monk, o lugar favorito de Jerry, George, Elaine e Kramer. Fãs do programa, querendo vivenciar a atmosfera, faziam lances por essa oportunidade exclusiva durante eventos beneficentes. Imagine-se sentado, onde seus personagens favoritos discutiam piadas inteligentes e momentos inesquecíveis. O dinheiro arrecadado nesses leilões ajudou diversas organizações de caridade, mostrando que diversão e solidariedade podem andar juntas. É incrível como uma simples cabine de um programa de TV pode ajudar a mudar o mundo, não é? A morte clínica ocorre quando o coração para de bater, o que significa que a circulação sanguínea e logo depois a atividade cerebral cessam. Mas o que é surpreendente é que, mesmo após a parada cardíaca, as células do seu corpo podem continuar ativas por alguns minutos a horas. Esse fenômeno é chamado de morte biológica. Durante esse tempo, alguns órgãos e tecidos podem receber oxigênio suficiente para sobreviver, o que retarda o processo de decomposição. Por exemplo, as células do cérebro podem viver cerca de 4 a 6 minutos sem oxigênio, enquanto alguns órgãos podem funcionar por mais tempo. Esse intervalo de tempo é crucial, especialmente em situações médicas, como a reanimação, onde cada segundo conta. Compreender a transição da morte clínica para a morte biológica pode ajudar os médicos a tomar decisões mais informadas em situações de emergência. Isso levanta questões sobre a vida, a morte e o que significa estar verdadeiramente vivo. Não é incrível como nossos corpos são complexos? Você consegue imaginar Trump como democrata em Nova York? Surpreendentemente, Donald Trump, que mais tarde se tornou uma figura conhecida no Partido Republicano, foi registrado como democrata de 2001 a 2009. Durante esses anos, ele votou em várias primárias democratas e participou da vida política do partido. Essa conexão inesperada pode parecer estranha, considerando suas opiniões e retórica posteriores. O registro de Trump coincidiu com um período em que ele explorava suas ambições políticas, interagia com representantes do Partido Democrata e apoiava algumas iniciativas democratas. Muitos se perguntam o que influenciou sua transição dos democratas para os republicanos na década seguinte. Seu caminho mostra como a identidade política pode mudar e se adaptar, muitas vezes sob a influência de estratégias pessoais ou da opinião pública em mudança. Então, o que causou a surpreendente mudança de Trump e como essas transformações afetam a política americana? Muitos não sabem, mas não temos músculos nos dedos. Então, como os movemos? O segredo está nos músculos dos nossos antebraços. Esses músculos enviam sinais através dos tendões, que se conectam diretamente aos dedos, permitindo movimentos precisos, como digitar ou tocar piano. Essa estrutura única significa que, com esforço excessivo nas mãos, as consequências podem ser sentidas até os antebraços, levando a problemas como a síndrome do túnel do carpo. Essa condição ocorre quando o nervo mediano no punho fica comprimido, causando dor e dormência, que podem atrapalhar as atividades do dia a dia. Portanto, da próxima vez que você sentir desconforto nos dedos ou punhos, lembre-se de que o problema pode vir dos músculos do antebraço. Pausas e alongamentos podem ajudar a prevenir essas lesões, mantendo suas mãos felizes e saudáveis. Desde 1983, o amado casal Kurt Russell e Goldie Hawn tem encantado o público não apenas com sua mágica nas telas, mas também com sua abordagem incomum ao amor. Esse icônico duo, que se conheceu no set do filme The One and Only Genuine Original Family Band, decidiu viver juntos sem o tradicional certificado de casamento. Essa escolha desafia a crença comum de que um relacionamento comprometido precisa de um título legal. Em vez disso, Kurt e Goldie mostram a beleza da parceria através de anos de colaboração em filmes como Swing Shift e a comédia romântica Overboard. Como pais dedicados de seu filho, Wyatt Russell, e da filha de Goldie, Kate Hudson, eles exemplificam como o amor pode prosperar de várias formas. O relacionamento deles, rico em risadas, respeito mútuo e apoio inabalável, revela que um compromisso genuíno pode existir fora das normas sociais. Ao priorizar laços emocionais em vez de formalidades, eles nos lembram que o amor e a família podem ter muitas formas, tornando sua história não apenas tocante, mas também inspiradora. O amor é realmente definido por um anel de casamento? É difícil de acreditar, mas Van Gogh vendeu apenas uma pintura.
Durante sua curta e complicada vida, esse artista extraordinário conseguiu vender apenas uma obra. Esse fato chocante destaca a enorme diferença entre seu talento incrível e o reconhecimento que recebeu em vida. A maioria de suas obras, cheias de cores vibrantes e profundidade emocional, foi amplamente ignorada pelo público e críticos da época. Van Gogh criou mais de 2.000 obras de arte, desde paisagens impressionantes até retratos expressivos. Mas ele enfrentou problemas mentais e pobreza. Somente após sua morte, o mundo começou a valorizar sua genialidade. Hoje, pinturas de Van Gogh, como Noite Estrelada e Girassóis, estão entre as mais famosas e valiosas, sendo vendidas por milhões em leilões. Essa reviravolta fascinante em sua história nos lembra que o valor artístico muitas vezes não é reconhecido até que seja tarde demais. Como podemos apoiar melhor os artistas hoje? Aqui está um fato surpreendente sobre moluscos. Um molusco chamado Ming viveu mais de 400 anos, tornando-se uma das criaturas mais antigas conhecidas do nosso planeta. Ele foi encontrado perto da Islândia e essa descoberta encantou os pesquisadores em 2006. Ming começou sua vida em 1499, quando os exploradores estavam apenas começando a mapear o Novo Mundo. Imagine quantas mudanças históricas esse pequeno molusco testemunhou, desde a Armada Espanhola até a invenção do telefone. Os cientistas determinaram sua idade contando os anéis de crescimento, como em uma árvore. Cada ano representava uma nova camada, revelando os segredos de sua longa vida. A descoberta de Ming não apenas ofereceu uma visão da vida marinha ao longo dos séculos, mas também levantou questões sobre como as mudanças climáticas e as condições no oceano afetam a longevidade dos seres vivos. Quantos outros animais antigos ainda estão esperando para serem descobertos? A maioria das pessoas não sabe, mas os computadores eram gigantes. Imagine uma sala cheia de máquinas enormes que ocupavam todo o espaço, com cabos por toda parte e um zumbido no ar. Essa era a realidade dos primeiros computadores, como o ENIAC, nos anos 1940, que ocupavam salas inteiras e precisavam de sistemas de resfriamento complexos. Agora pense no presente. Carregamos em nossos bolsos dispositivos que são centenas de milhares de vezes mais poderosos. Os smartphones modernos, com seu design elegante e processadores rápidos, mudaram a forma como interagimos com a tecnologia. Eles nos permitem nos comunicar com amigos ao redor do mundo, acessar enormes quantidades de informação instantaneamente e até nos orientar nas cidades. Essa mudança drástica em tamanho e capacidade demonstra não apenas uma engenharia incrível, mas também a rápida evolução do progresso tecnológico. Apenas pense, como serão nossos dispositivos em 50 anos? Difícil de acreditar, mas Timbuktu foi um tesouro cultural. O Império Songhai, que prosperou de 1435 a 1591, é considerado um dos maiores impérios da história da África. Ele se destacou após o Império Mali e Timbuktu se tornou seu grande enfeite. Esta cidade incrível não era apenas um centro comercial, ela se transformou em um importante centro de conhecimento e cultura. Cientistas de todo o mundo islâmico se reuniam em Timbuktu para estudar diversas ciências, incluindo matemática, astronomia e literatura. As bibliotecas estavam cheias de manuscritos e as escolas prosperavam, fazendo da cidade um símbolo de riqueza e saber. As pessoas viam Timbuktu como um símbolo de iluminação e prosperidade na Idade de Ouro da África. Mesmo hoje, ela desperta interesse sobre como um centro cultural tão vibrante existiu há tanto tempo. Como Timbuktu influenciou a educação e a cultura em diferentes continentes. Você pode se surpreender, os bichos preguiça dormem muito. Você sabia que essas criaturas incríveis podem cochilar de 15 a 18 horas por dia? Os bichos preguiça podem viver até 30 anos, e seu sono prolongado é uma parte importante da estratégia de sobrevivência. Vivendo no topo das árvores da América Central e do Sul, eles desenvolveram um estilo de vida energeticamente eficiente, movendo-se devagar e com consciência. Esse ritmo lento os ajuda a economizar energia, o que é crucial, já que sua dieta é composta principalmente de folhas, que oferecem poucos nutrientes. Economizando energia, os bichos preguiça conseguem passar longos períodos sem comida. Além disso, seus movimentos lentos os tornam menos visíveis para predadores. Embora possam parecer preguiçosos, esse estilo de vida único é uma adaptação inteligente ao seu habitat.
Então, da próxima vez que você pensar nos bichos preguiça, lembre-se de que seus hábitos de sono são parte de uma estratégia incrível de sobrevivência na natureza. Difícil de acreditar, mas barbas podem ser perigosas. Em 1567, Hans Steininger ficou famoso não só por sua impressionante barba de 4 pés e meio, mas também pela maneira inusitada como morreu. Imagine-o caminhando pelas ruas com uma barba tão longa. Ela certamente chamava a atenção, mas também representava um risco. Um dia, Hans acidentalmente pisou em sua própria barba, perdeu o equilíbrio e tragicamente caiu, morrendo. Sua história, embora surpreendente, nos lembra como a vida pode ser cheia de reviravoltas. Barbas muitas vezes simbolizam sabedoria e masculinidade em várias culturas, mas a história de Steininger serve como um lembrete divertido sobre os imprevistos da vida. Esse caso inusitado nos faz pensar na segurança em primeiro lugar, até mesmo em questões de estilo pessoal. Então, da próxima vez que você ver alguém com uma barba longa, já pensou que talvez ele possa ter um destino parecido? Você sabia que pessoas podem caber em uma gigantesca almôndega? Se todas as 7 bilhões de pessoas na Terra fossem comprimidas em uma enorme almôndega, teríamos uma esfera surpreendentemente compacta com menos de 1 quilômetro de diâmetro. Essa ideia impressionante mostra quanto espaço cada pessoa ocupa em nosso vasto mundo. Imagine que cada indivíduo, com suas características e experiências únicas, pode ser reunido em um só. Cada um de nós tem mais de 70 trilhões de células, mas no total, nossa massa ocuparia muito menos espaço do que você poderia imaginar. Fatores como o ar, a água e a parte sólida do nosso corpo desempenham um papel importante nesses cálculos. Sob essa perspectiva, é incrível perceber que nossa população global pode caber em uma área relativamente pequena. Esse pensamento não apenas demonstra os limites de nossos corpos físicos, mas também destaca a imensidão do nosso planeta. Como seria se todos nós nos reuníssemos em um só lugar, mesmo que apenas por um instante? É verdade que os coalas não são ursos. Surpreendentemente, sim. Apesar do nome comum, os coalas não são ursos. Eles pertencem a um grupo especial de mamíferos chamados marsupiais, que também inclui cangurus e wombats. Mas como esses adoráveis seres ganharam um nome tão enganoso? O termo urso-koala provavelmente surgiu por causa de sua aparência, que lembra um ursinho de pelúcia, com orelhas peludas e um rosto redondo. No entanto, os koalas têm uma estrutura biológica diferente. Ao contrário dos ursos, eles possuem uma bolsa onde carregam e alimentam seus filhotes. Essa incrível bolsa é uma característica dos marsupiais. O koala passa a maior parte de sua vida em árvores de eucalipto, comendo suas folhas, que são a base de sua dieta. Curiosamente, essas folhas são difíceis de digerir. Por isso, os koalas se movem lentamente para economizar energia. Sua incrível adaptação permite que prosperem em seu habitat único, mas é importante protegê-los. Como ameaças, como a perda de habitat e as mudanças climáticas afetam sua população, a conscientização sobre esses marsupiais especiais é crucial para sua sobrevivência. Você já encontrou um peixe com 400 milhões de anos? O selacanto, frequentemente chamado de fóssil vivo, tem chamado a atenção dos cientistas desde sua descoberta em 1938, na costa da África do Sul. Esse peixe incrível pertence a um antigo grupo que remonta ao período Devoniano, que começou há cerca de 419 milhões de anos. Os selacantos eram considerados extintos há cerca de 66 milhões de anos, junto com os dinossauros, até que um pescador capturou um no Oceano Índico. Diferente da maioria dos peixes, que tem uma nadadeira dorsal, os selacantos possuem uma estrutura de nadadeiras única, semelhante a membros de animais terrestres. Eles têm um estilo de caça interessante. Conseguem detectar campos elétricos gerados pela presa na água turva. Seu habitat nas profundezas do oceano significa que ainda estamos estudando seu comportamento e biologia. Ao investigar essas criaturas incomuns, os cientistas obtêm insights sobre a história evolutiva e a transição da água para a Terra. O selacanto nos lembra o quão diversa e resiliente pode ser a vida na Terra. Não é fascinante pensar em seres tão antigos ainda nadando em nossos oceanos? Você sabia que sua escova de dentes pode falar com você? Muitas escovas de dentes modernas têm uma característica inteligente, as cerdas azuis que mudam de cor.
Essas cerdas azuis ficam brancas depois de um tempo de uso, servindo como um sinal visual de que é hora de trocá-la. Esse truque é importante, ajuda a manter a saúde dos seus dentes e gengivas. Dentistas recomendam trocar a escova a cada 3 meses para garantir uma boa higiene bucal. Cerdas desgastadas podem ser menos eficazes na limpeza dos dentes e em alcançar lugares difíceis, o que pode levar ao acúmulo de placa ou problemas nas gengivas. Usando escovas com cerdas que mudam de cor, você consegue acompanhar melhor quando é hora de comprar uma nova, facilitando o cuidado com a saúde dos seus dentes. Então, da próxima vez que você notar as cerdas azuis se tornando brancas, lembre-se, não é apenas uma mudança de cor, é sua escova de dentes dizendo que está na hora de fazer uma limpeza. Você sabia que em Hong Kong existe um museu de memes? O mundo da cultura digital deu uma reviravolta interessante com a abertura do primeiro museu do mundo, totalmente dedicado aos memes, resultado da colaboração da popular plataforma 9gag e do shopping K1 Art Mall. Este museu único celebra a natureza divertida e entretenedora dos memes, mostrando seu impacto significativo em nossas interações online e na sociedade como um todo. Os visitantes podem conhecer mais de 100 memes diferentes, apresentados em vários formatos, incluindo imagens vibrantes, figuras 3D elaboradas e até realidades aumentadas interativas. Imagine entrar em um espaço onde o humor se transforma em arte e você pode interagir com conteúdo divertido e relevante que reflete nossa experiência contemporânea. Este museu de memes não apenas oferece uma visão sobre a explosão criativa na internet, mas também lembra como os memes influenciam discussões sobre temas que vão da política à cultura pop. É uma nova perspectiva sobre como percebemos arte e entretenimento na era digital. Então, você está pronto para explorar o mundo dos memes de uma maneira nova? Muitos não sabem, mas chifres são ícones. Os figurinistas de Hollywood criaram alguns dos chifres mais memoráveis que já vimos em filmes, como os da Malévola. Esses designs vibrantes se tornaram símbolos inesquecíveis de vilania e poder, mas, curiosamente, não refletem a realidade histórica. Na Idade Média, chifres eram frequentemente usados como instrumentos musicais ou símbolos de status, mas não tinham a aparência complexa e torcida que vemos na tela. Em vez disso, os figurinistas exageram e estilizam os chifres para destacar a personalidade do personagem e dar vida a ele. Essa liberdade artística ajuda a imergir os espectadores em um mundo fantástico, tornando-o visualmente cativante. Então, da próxima vez que você ver um personagem com chifres, lembre-se de que isso diz mais sobre a narrativa e a criatividade do que sobre a história real. Você sabia que o direito internacional não tem polícia? No nosso mundo, o direito internacional funciona quase como um conjunto de regras para uma competição justa entre os países. Mas não há um órgão central que possa garantir o cumprimento dessas regras. Em vez disso, ele depende da boa vontade e da cooperação dos Estados soberanos. Jogadores-chave, como as Nações Unidas, ONU e o Tribunal Internacional, ajudam a resolver disputas e a tomar decisões, mas não podem forçar os países a obedecer. Imagine um jogo onde os jogadores concordam com as regras, mas não há um juiz para fazê-las cumprir. Isso muitas vezes leva a situações em que os países ignoram as leis internacionais sem enfrentar consequências imediatas. Em vez de sanções legais, a aplicação geralmente depende de ferramentas como pressão diplomática ou sanções econômicas. Isso cria um ambiente complicado, permitindo que violações, como abusos dos direitos humanos ou disputas territoriais, fiquem impunes. Então, como podemos fortalecer o direito internacional para garantir uma competição justa entre os países? Vamos revelar a verdade sobre limões e morangos. Ao contrário do que muitos pensam, os limões, na verdade, têm mais açúcar do que os morangos, o que pode surpreender muitos amantes de frutas. Quando você morde um limão, seu gosto ácido e forte rapidamente toma conta do seu paladar, tornando difícil perceber a doçura escondida. Os limões contêm cerca de 2 a 3 gramas de açúcar a cada 100 gramas, enquanto os morangos têm cerca de 6 a 7 gramas. Esse contraste impressionante mostra como a percepção do sabor pode ser enganosa. As frutas têm perfis de sabor complexos, combinando doçura, acidez e até amargor, que podem variar dependendo da maturação e das condições de cultivo. Então, da próxima vez que você saborear uma fatia de limão ou uma tigela de morangos, lembre-se de que o sabor vai além da doçura. Quais outros frutos escondem segredos tão surpreendentes? Você já ouviu falar da aventura de bicicleta Hag Bray?
RAGBRAI, que significa Registro Anual Grande de Bicicleta de Iowa, é o maior evento de cicloturismo do mundo, que encanta os participantes desde 1973. Todo ano, milhares de ciclistas se reúnem para aproveitar a beleza cênica de Iowa, passando por cidades encantadoras e paisagens deslumbrantes ao longo de vários dias. Percorrendo centenas de milhas, essa corrida de bicicleta não é apenas um teste de resistência, é uma celebração da comunidade e da atividade física. Ciclistas de todo o mundo se juntam, compartilhando histórias e criando amizades ao longo do caminho. Imagine-se pedalando pelas colinas sob um céu azul, parando em cafés locais para saborear a deliciosa culinária de Iowa e participando de festivais vibrantes em cada cidade que visita. RAGBRAI não é apenas sobre ciclismo, é uma oportunidade de sentir o coração de Iowa e criar memórias inesquecíveis. Seja você um ciclista experiente ou um amante de passeios, este evento único oferece algo para todos. Pronto para se juntar à diversão na próxima vez? Descubra o mistério da ilha birmanesa. Esta terra enigmática apareceu nos mapas dos séculos XVI e XVII, na costa do México, despertando interesse e debates entre historiadores e cartógrafos. Apesar de sua imagem vívida nesses mapas, a ilha desapareceu sem deixar vestígios, gerando várias teorias sobre sua existência. Alguns especialistas acreditam que ela nunca existiu, enquanto outros pensam que afundou devido à atividade sísmica ou agitações políticas na região. O mistério se aprofundou em 2009, quando pesquisas avançadas, realizadas para encontrar seus restos, não trouxeram resultados. Isso torna a ilha birmanesa um dos mistérios mais persistentes da cartografia mundial. Por que foi retratada se nunca existiu? O que aconteceu com essa ilha fantasma? As respostas permanecem ocultas, alimentando a curiosidade e levantando novas questões sobre nosso passado e a precisão dos mapas históricos. Um fato interessante sobre o Lago Superior. Você sabia que essa enorme massa de água tem uma área maior do que toda a Escócia? O Lago Superior, que se estende por mais de 82 mil quilômetros quadrados, é não apenas o maior dos grandes lagos, mas também o maior lago de água doce do mundo em área. Imagine um corpo d'água tão grande que poderia engolir um país inteiro, com suas águas cristalinas e costas deslumbrantes, incluindo praias lindas e penhascos rochosos. O Lago Superior é um tesouro para os amantes da natureza. Há água suficiente para atender às necessidades de cada pessoa na Terra por mais de 150 anos. Os visitantes podem aproveitar atividades como vela, pesca e caiaque, mas também devem lembrar de respeitar sua beleza natural. Então, da próxima vez que você pensar em grandes lagos, não se esqueça do incrível Lago Superior. Você consegue imaginar o quão grande ele realmente é? Um fato interessante sobre o estilo de treinamento de Mikel Arteta. Durante seu tempo como treinador do Arsenal, Arteta usou métodos realmente inusitados para chamar a atenção de seus jogadores. Um dos truques mais memoráveis foi quando ele contratou ladrões profissionais para mostrar como é fácil se distrair. Em um evento da equipe, esses habilidosos bandidos roubaram discretamente carteiras e celulares dos jogadores desavisados e depois revelaram o segredo. O objetivo era ensinar à equipe uma lição importante sobre atenção, tanto em campo quanto na vida cotidiana. Após o choque de perder seus pertences, os jogadores começaram a valorizar mais a importância da vigilância, o que os ajudou a se concentrar melhor durante os jogos. A abordagem inovadora de Arteta certamente gerou discussões sobre liderança e aprendizado no esporte. Você sabia que no Zimbábue são oficialmente reconhecidos 16 idiomas? Isso é um recorde mundial. Essa diversidade reflete a riqueza das culturas e comunidades do país. Embora o inglês seja frequentemente usado no governo e nos negócios, muitos zimbabuanos falam no dia a dia idiomas como Shona e Ndebele. Cada idioma tem sua história, tradições e expressões únicas, que moldam a identidade de seus falantes. Com tantos idiomas, o Zimbábue mostra como a comunicação pode variar muito, mesmo dentro de uma mesma nação. Essa diversidade linguística não só enriquece as interações sociais, mas também promove uma compreensão mais profunda das várias culturas que coexistem no Zimbábue. Não é incrível como a língua une pessoas de diferentes camadas sociais? Fato surpreendente sobre as habilidades de saxofonista de Bill Clinton. Antes de se tornar o 42º presidente dos Presbyterian,
Bill Clinton era conhecido por seu impressionante talento como saxofonista. Em 1992, durante sua campanha eleitoral, ele fez uma apresentação memorável no programa de Arsenio Hall, onde mostrou suas habilidades musicais tocando saxofone. Essa apresentação inesperada conquistou muitos eleitores e ajudou a moldar sua imagem como um candidato acessível e carismático. O amor de Clinton pelo jazz e pelo saxofone começou na juventude, influenciado por lendas como John Coltrane e Duke Ellington. Sua capacidade de se conectar com o público jovem através da música demonstrou seu entendimento da cultura pop e ajudou a quebrar estereótipos sobre figuras políticas tradicionais. Tocar naquela noite não apenas destacou sua personalidade única, mas também mostrou como a música pode unir diferentes gerações. A fusão de política e música criou um momento inesquecível, mostrando que até mesmo líderes em potencial podem ter paixões que ressoam com o público. O que você acha? Os políticos deveriam compartilhar seus talentos? Você já se perguntou por que a Times Square é tão famosa? Não é só pelas luzes brilhantes e pelas multidões que tornam esse lugar lendário. O próprio nome esconde um segredo interessante. A Times Square recebeu esse nome em homenagem ao jornal New York Times, que mudou sua sede para essa área em 1904. Esse evento deu início a um vibrante centro de vida e logo depois começou a tradição da contagem regressiva para o Ano Novo com a queda da bola, atraindo milhões de visitantes todos os anos para ver a contagem até a meia-noite. Hoje, a Times Square é conhecida por seus impressionantes painéis de publicidade digital e pela atmosfera elétrica nas ruas, mas foi a conexão com o gigante da mídia que deu vida a esse lugar. Então, da próxima vez que você estiver passeando pela Times Square, lembre-se de que é uma homenagem ao jornalismo e não apenas uma contagem do tempo. Você teria adivinhado isso? Você não vai acreditar no que descobrimos sobre os descendentes de Genghis Khan. Um estudo surpreendente de 2003 revelou que quase 1 em cada 200 homens hoje pode traçar sua linhagem diretamente até Genghis Khan, o lendário imperador mongol. Genghis Khan, que governou no século XIII, é considerado pai de pelo menos 11 filhos, o que ajudou a espalhar seus genes por toda a Ásia e além. Os pesquisadores identificaram esse legado genético único através dos cromossomos YAMO compartilhados, que são transmitidos de pais para filhos. Isso significa que muitos homens hoje carregam um marcador genético relacionado a um governante que viveu há mais de 800 anos. Imagine o impacto imenso que uma única pessoa pode ter nas gerações futuras. Cada um desses homens pode não apenas compartilhar uma linhagem, mas também ter uma conexão incrível com uma figura-chave na história. É surpreendente perceber que nosso mundo moderno ainda é parcialmente moldado pelo legado de Genghis Khan. Você sabia que os albatrozes escolhem parceiros do mesmo sexo? Observações recentes mostraram que alguns albatrozes formam pares homossexuais para a vida toda. Em uma das colônias, descobriram que 31% dos casais são formados por fêmeas. Esses laços vão além da amizade. Eles desempenham um papel importante na criação dos filhotes. Ambos os parceiros compartilham responsabilidades, desde a construção dos ninhos até a alimentação dos pequenos, o que demonstra como a natureza aceita comportamentos diversos, que aumentam as chances de sobrevivência. Juntos, esses albatrozes garantem que seus descendentes tenham sucesso em um ambiente oceânico desafiador. Esse fenômeno desafia as visões tradicionais sobre relacionamentos e destaca a riqueza da vida animal. É surpreendente ver como o amor e a cooperação podem assumir diferentes formas, criando grupos familiares mais fortes na natureza. Esse comportamento não só enriquece os laços sociais entre os albatrozes, mas também nos faz repensar nossa compreensão sobre relacionamentos na natureza. Quantas outras espécies podem exibir comportamentos semelhantes que ainda não descobrimos? Você consegue imaginar que temperaturas extremas podem nos chocar? O Clube 300 é formado por um grupo incrível de pessoas que sobreviveram a uma queda brusca de temperatura de 166 graus Celsius, ou 300 graus Fahrenheit. Essa mudança de temperatura pode ocorrer em diversas situações, como quando alguém mergulha em água gelada após uma sauna ou sai para o frio depois de estar em um ambiente quente. Essas mudanças rápidas podem ter sérias consequências fisiológicas para o corpo. Por exemplo, o resfriamento rápido pode levar à hipotermia, quando a temperatura corporal cai a níveis perigosos, afetando suas funções. Isso também pode impactar o coração, os vasos sanguíneos e até a clareza mental, causando confusão ou desorientação.
Sobreviver em condições tão extremas exige uma resistência incrível e a capacidade de adaptação. Mas como as pessoas conseguem suportar esses testes intensos? E o que isso nos diz sobre as capacidades do nosso corpo? Você sabia que ter um barco é quase obrigatório no Hawaii? Neste paraíso insular, possuir um barco não é apenas um hobby, mas quase uma necessidade. Os moradores precisam estar prontos para aventuras no mar, e a lei até prevê multas para quem não tem barco. Essa regra inusitada destaca as profundas tradições marítimas que permeiam a história do Hawaii. Com suas deslumbrantes costas e vida marinha vibrante, estar preparado para explorar essas águas lindas é importante tanto para a segurança quanto para a diversão. Os locais praticam pesca, surf e mergulho, formando um estilo de vida único. Não se trata apenas de ter um barco. Ele simboliza a conexão com o oceano, que abrange gerações de tradições havaianas. Então, seja para uma viagem a uma praia isolada ou apenas para pegar o jantar, um barco ajuda você a mergulhar em todas as aventuras que o Hawaii tem a oferecer. Você já pensou no primeiro viajante do espaço? Não foi um astronauta corajoso, nem um robô inteligente, mas uma pequena mosca da fruta. Em 1947, cientistas lançaram esses insetos em um foguete V2, marcando um importante passo na exploração espacial. O objetivo do experimento era entender como a radiação e a gravidade zero afetam os organismos vivos. Essas moscas alcançaram uma altitude de cerca de 110 quilômetros antes de retornar com segurança à Terra. Esse experimento inovador abriu portas para futuras missões espaciais, ajudando os cientistas a descobrir como outros seres vivos podem sobreviver no espaço. Depois das moscas da fruta, muitos outros seres, incluindo macacos e cães, foram enviados ao espaço, preparando o caminho para as viagens espaciais humanas. Essa jornada fascinante mostra como até as menores criaturas podem contribuir para nossa compreensão do universo. O que mais surpreendente nos aguarda na exploração do espaço? Todo ano, em Breda, na Holanda, acontece algo incrível, o Carnaval dos Príncipes. Durante 3 dias, a cidade se transforma e as crianças assumem o controle. Este festival vibrante não é apenas sobre fantasias coloridas e desfiles animados. É um momento em que os membros mais jovens da comunidade são celebrados e têm a chance de governar sua cidade. As comemorações começam com uma cerimônia especial de coroação, onde as crianças escolhidas se tornam príncipe e princesa do evento. Elas lideram os desfiles, tomam decisões e até podem criar regras divertidas para o tempo do carnaval. As ruas se enchem de risadas, alegria e diversão, enquanto as famílias se reúnem para aproveitar as apresentações, jogos e deliciosas guloseimas. Essa tradição única ensina as crianças sobre liderança de uma forma divertida e fortalece os laços na comunidade. Portanto, se você estiver em Breda durante esse tempo mágico, prepare-se para celebrar com esses jovens governantes e vivenciar um festival como nenhum outro. Você sabia que crianças já usaram salto alto? No século XVIII, a moda não era apenas sobre parecer elegante, era uma forma de se destacar, e o salto alto era um acessório essencial tanto para adultos quanto para crianças. No início, era um calçado prático para cavalgadas, mas logo se tornou um símbolo de riqueza e status. As crianças usavam suas versões de saltos altos, imitando o estilo dos pais. Acreditava-se que quanto mais alto o salto, mais na moda a pessoa estava. Imagine crianças desfilando em mini versões de sapatos luxuosos, refletindo o glamour da época. Naquela época, esses sapatos eram feitos de diversos materiais e frequentemente ricamente adornados para mostrar a riqueza da família. É impressionante como as tendências de moda mudaram ao longo dos séculos, mas os saltos altos de alguma forma mantiveram seu apelo. O que você acha que contribuiu para sua popularidade duradoura? Você sabia sobre a tradição da cervejaria Deer Sterne? Essa tradição fascinante, com raízes históricas, celebra o trabalho dos funcionários das cervejarias. Deer Sterne, que significa Estrelas dos Desejos, acontece em um período específico do ano, quando os trabalhadores podem expressar suas esperanças e desejos relacionados ao trabalho. Imagine a alegria quando os funcionários se reúnem para compartilhar seus anseios, criando uma atmosfera de unidade e gratidão. Esse ritual interessante não só fortalece os laços dentro da cervejaria, mas também promove o espírito de camaradagem e motivação. Em um mundo onde a maioria dos trabalhos pode parecer rotineira, a tradição Deer Sterne se destaca, ressaltando a importância do reconhecimento e do valor da contribuição de cada trabalhador.
Ela nos lembra que reconhecer o trabalho árduo, mesmo por meio de gestos simples, pode levar a um ambiente de trabalho mais feliz e satisfatório. Como seu trabalho faz você se sentir valorizado. Prepare-se para se surpreender com o crescimento dos seus cabelos. Você sabia que, ao longo da vida, uma pessoa cresce cerca de 950 quilômetros de cabelo? Isso é aproximadamente a distância de Nova York a Los Angeles. Esse crescimento incrível mostra como nossos cabelos crescem constantemente a cada dia, mesmo que não percebamos. Em média, um fio cresce cerca de 1,5 centímetros por mês. Considerando que temos entre 100 mil e 150 mil fios na cabeça, isso se acumula rapidamente. A velocidade de crescimento pode variar de acordo com a idade, genética e saúde. Imagine quanto isso se acumula ao longo das décadas. Não são apenas alguns fios. Além disso, o crescimento dos cabelos pode simbolizar a resistência e a adaptabilidade do nosso corpo. Cada fio passa por ciclos de crescimento, repouso e queda, tornando os cabelos mais do que um simples acessório de moda. Eles contam a história da nossa jornada de vida. Então, da próxima vez que você encontrar um fio na sua almofada, pense nessa impressionante distância e na trajetória única de crescimento que ele representa. Não é incrível como algo tão comum pode ser tão extraordinário? E se eu disser que a Drosophila conta suas presas? Esta planta incrível tem uma maneira única de capturar insetos, que a diferencia de muitas outras. Em vez de se fechar ao primeiro movimento, a Drosophila possui pelos sensíveis em suas folhas, que usa como um mecanismo de contagem. Quando um inseto desavisado toca esses pelos, a planta registra o número de toques. Ela precisa de 2 em 20 segundos antes de fechar sua armadilha. Esse mecanismo inteligente ajuda a planta a evitar desperdício de energia com sinais falsos, permitindo que ela sobreviva em condições pobres em nutrientes, onde cada caloria conta, mas não para por aí. Assim que a armadilha se fecha, ela começa a digestão apenas quando sente mais movimento da presa capturada. Essa combinação de paciência e precisão é vital para a sobrevivência da Drosophila, tornando-a uma das adaptações mais notáveis da natureza. Não é incrível? Você sabia que a asma também afeta os atletas olímpicos? Muitas pessoas pensam que os esportistas de elite não têm problemas de saúde, mas a asma é a doença crônica mais comum entre os olímpicos. Essa condição respiratória dificulta a respiração, o que atrapalha seu desempenho. A asma acontece quando as vias respiratórias ficam inflamadas e estreitas, causando tosse, chiado ou falta de ar durante exercícios intensos. Com treino e controle adequado, muitos atletas aprendem a gerenciar seus sintomas, permitindo que competam em alto nível. Atletas famosos como o nadador Michael Phelps e a tenista Venus Williams compartilham abertamente suas experiências com a asma, inspirando outros que enfrentam desafios semelhantes. A história deles mostra que ter asma não significa que você não pode realizar seus sonhos. Compreender essa doença comum é importante para apoiar tanto os atletas quanto aqueles que lidam com problemas semelhantes no dia a dia. Você sabe o que realmente define o sabor do tabaco? A ureia, um composto químico surpreendente encontrado na urina, desempenha um papel inesperado em melhorar o sabor de alguns produtos de tabaco. Esse composto é um dos principais resíduos nitrogenados que se formam a partir da decomposição das proteínas em nosso corpo. Quando consumimos alimentos ricos em proteínas, nosso organismo os processa, resultando na formação de substâncias como a ureia. O que é ainda mais interessante é que a ureia não é apenas um subproduto, é um componente-chave da urina humana, mencionado pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, devido às suas várias funções. No mundo do tabaco, a ureia ajuda a criar um sabor único, influenciando a forma como percebemos a fumaça. Então, da próxima vez que você pensar em tabaco, lembre-se de que esse composto químico percorreu um longo caminho, desde o nosso corpo até a melhoria de um produto que agrada milhões. Quem diria que a urina poderia ter um papel tão interessante no sabor? Conheça o mouse, a invenção de madeira que mudou a computação. Em 1964, Doug Engelbart apresentou uma ferramenta inovadora que revolucionou nossa interação com os computadores, o primeiro mouse. Você pode se surpreender ao saber que esse dispositivo inovador não foi feito de plástico ou metal, mas de madeira. O design de Engelbart incluía 2 rodas de metal que permitiam aos usuários se moverem pela tela, rolando o mouse sobre a superfície.
Sua inspiração veio do desejo de melhorar a interação entre humanos e computadores, tornando a tecnologia mais acessível. Naquela época, a maioria dos cálculos era feita com teclados grandes, mas Engelbart imaginava uma forma mais suave e intuitiva de controlar as máquinas. Esse dispositivo simples, mas eficaz, evoluiu muito ao longo dos anos, levando aos modernos mouses elegantes e tecnológicos que usamos hoje. Você consegue imaginar navegar no computador sem ele? Você consegue adivinhar o que realmente faz os carros subirem a montanha no Canadá? O Morro Magnético, localizado na bela região de Ladakh, oferece uma ilusão óptica fascinante que deixa os visitantes perplexos. Quando você coloca o carro em um lugar específico e coloca a transmissão em ponto morto, algo mágico acontece. O carro parece rolar para cima. Esse fenômeno curioso engana nosso cérebro, fazendo-nos perceber uma leve inclinação como uma subida, criando a ilusão de desafiar a gravidade. Turistas se reúnem no Morro Magnético com câmeras e curiosidade para ver esse fenômeno incomum com seus próprios olhos. A paisagem ao redor também é impressionante. Montanhas majestosas e um céu claro realçam o encanto deste lugar singular. As pessoas frequentemente se perguntam como funciona essa ilusão óptica e compartilham suas experiências com amigos e familiares. Embora possa parecer estranho, o Morro Magnético serve como um agradável lembrete de como a natureza pode enganar nossos sentidos. Na próxima vez que você estiver no Canadá, não perca a oportunidade de ver os carros subindo a montanha. Não seria interessante experimentar essa estranha reviravolta da realidade? Você já pensou na partida de xadrez mais longa? Em 1989, em Belgrado, aconteceu um torneio incrível entre dois mestres, os grandes mestres Nikolai Nikolic e Vlado Arcevic. Essa partida se tornou um verdadeiro maratona de estratégia, durando 20 horas e 15 minutos, com impressionantes 269 movimentos. Ambos os jogadores mostraram uma resistência e força mental incríveis, superando os limites do esperado em uma partida de xadrez. No final, após todo esse esforço, o jogo terminou empatado, o que é bastante raro em partidas tão longas. Esse caso extraordinário não só demonstra a intensidade das competições de xadrez, mas também destaca a paciência e a habilidade necessárias no jogo. Os entusiastas do xadrez frequentemente discutem a importância de partidas tão longas, refletindo sobre como os jogadores lidaram com a concentração e o cansaço. Foi apenas uma batalha de mentes ou o cansaço desempenhou um papel crucial em suas decisões? E se eu te contar sobre as cores do Empire State Building? Este icônico arranha-céu tem uma iluminação vibrante que muda de cor para comemorar eventos especiais e feriados. Por exemplo, no Natal, o prédio brilha em vermelho e verde, criando um espetáculo deslumbrante contra o fundo de Nova York. No Dia da Independência, ele se ilumina em azul e branco, homenageando o espírito da nação. Mas isso não é tudo. As cores do edifício também podem mudar por outras razões, como durante o mês do orgulho, quando exibe as cores do arco-íris, ou para chamar a atenção para diversas questões sociais, tornando-se um símbolo de celebração durante todo o ano. Esse espetáculo multicolorido frequentemente atrai multidões que se reúnem para ver a transformação e tirar fotos. Então, da próxima vez que você estiver em Nova York, preste atenção no Empire State Building. Você nunca sabe de que cor ele estará. Você consegue imaginar que os ursos polares podem suspender a gravidez? Esses animais incríveis têm uma habilidade única chamada diapausa, que permite que eles atrasem a implantação dos embriões. Essa adaptação é importante para que seus filhotes nasçam no melhor momento para a sobrevivência. Os ursos polares acasalam na primavera, mas em vez de implantar o embrião imediatamente, eles adiam isso até o outono. Esse planejamento inteligente significa que, quando os filhotes finalmente nascem no inverno, eles estão seguros e aquecidos em seu abrigo. Assim, as mães podem alimentar seus filhotes quando as condições climáticas ainda são favoráveis, permitindo que os filhotes cresçam fortes e saudáveis. Ao sincronizar o tempo de suas gravidezes com as condições do ambiente, os ursos polares mostram um exemplo surpreendente da capacidade da natureza de se adaptar. É incrível pensar em como essa estratégia reprodutiva em comum aumenta as chances de sobrevivência da próxima geração. Conheça o morcego pipistrellus, o menor mamífero do mundo. Pode parecer surpreendente, mas esse morcego é muito pequeno, pesando apenas o equivalente a uma moeda de 10 centavos americana. Ele vive em regiões quentes de Mianmar e Tailândia e mede apenas entre 2,8 a 3,3 centímetros.
Apesar do nome fofo, o morcego pipistrellus enfrenta sérias ameaças e está na lista de espécies em extinção. Seu habitat natural está desaparecendo rapidamente devido ao desmatamento e à atividade humana, dificultando a busca por abrigo e alimento. Eles se alimentam de insetos, o que os torna importantes para manter o equilíbrio dos ecossistemas. Estão sendo feitos esforços para proteger seus habitats e aumentar a conscientização sobre seus problemas. Na próxima vez que você pensar sobre a diversidade do nosso mundo, lembre-se do morcego pipistrellus e da importância de preservar seu frágil habitat. Você sabe o que realmente afeta nossa atividade mental? Nosso cérebro consome cerca de 1/4 do oxigênio que respiramos, o que mostra suas enormes necessidades energéticas. Esse órgão incrível representa apenas cerca de 2% do nosso peso, mas precisa de muito oxigênio para funcionar bem. Porque o oxigênio é tão importante, ele alimenta os neurônios do cérebro, permitindo que eles enviem sinais e se comuniquem de forma eficaz. Sem esse gás essencial, nossos pensamentos podem ficar lentos e a capacidade de concentração diminui. Quando você resolve um problema de matemática ou busca uma ideia, seu cérebro está trabalhando ativamente, usando mais oxigênio do que você imagina. Por isso, é importante manter-se ativo e respirar ar fresco para manter a clareza mental. Então, da próxima vez que você estiver pensando em uma questão difícil ou gerando ideias, lembre-se de que seu cérebro é um verdadeiro fã de oxigênio, trabalhando incansavelmente para que seus pensamentos sejam claros e brilhantes. Você sabia como os elefantes encontram água? Os elefantes são criaturas incríveis, não só pelo seu tamanho, mas também pela habilidade de localizar fontes de água. Usando suas presas e patas, esses gigantes gentis conseguem sentir águas subterrâneas, muitas vezes encontrando-as onde outros animais nem imaginam. Essa habilidade é especialmente importante em épocas secas ou em regiões áridas, pois os elefantes cavam com suas presas para acessar poços ocultos, criando pontos de água não só para eles, mas também para muitos outros animais. Suas ações ajudam a manter o frágil equilíbrio do ecossistema, mostrando como a rede da natureza funciona. Quando os elefantes encontram água, eles não apenas sustentam suas vidas, também fornecem a um grande número de seres, de pássaros a zebras, a umidade necessária. Não é incrível como uma única espécie pode impactar tanto seu habitat? Você já tentou dobrar um papel 7 vezes? Acontece que não importa o tamanho do seu papel quadrado, você não consegue dobrá-lo ao meio mais do que 7 vezes. Essa limitação interessante está relacionada ao aumento exponencial da espessura a cada dobra. Imagine que você começa com uma folha fina e dobra sua espessura a cada vez. Depois de 7 dobras, o papel fica tão grosso que dobrá-lo novamente se torna quase impossível, sem usar muita força ou métodos especiais. Esse fato fascinante tem raízes tanto na matemática quanto na física, pois está ligado à geometria e às propriedades dos materiais. Você pode se perguntar por que papéis maiores não ajudam. A questão não é só o tamanho, mas como as dobras aumentam a espessura. Se você tiver um pedaço de papel, tente fazer isso. É um exercício interessante que não só testa sua paciência, mas também dá uma ideia dos limites dos nossos materiais do dia a dia. Você vai se surpreender ao saber que os cisnes cantam. Os cisnes têm uma presença mágica na mitologia antiga e na literatura, frequentemente sendo retratados como criaturas graciosas e musicais. Essa ideia deu origem ao termo canção do cisne, que descreve a representação poética de um cisne cantando uma canção hipnotizante antes da morte. Esse conceito fascinante destaca a beleza e o mistério que cercam essas aves, elevando-as a símbolos de elegância e transformação. Em diferentes culturas, os cisnes aparecem em histórias que ressaltam sua conexão com a música e o romantismo, conquistando os corações do público ao longo dos séculos. Desde os mitos gregos até as peças de Shakespeare, a associação dos cisnes com a canção reflete nosso profundo amor por esses magníficos animais. Portanto, da próxima vez que você avistar um cisne deslizando pelo lago, pense na rica história por trás de sua imagem melodiosa. Talvez haja mais nesses seres do que parece à primeira vista. Prepare-se para se surpreender com a genialidade de Picasso. Você sabia que Pablo Picasso criou mais de 50.000 obras de arte ao longo de sua impressionante vida? Este incrível artista, escultor e gravurista espanhol trabalhou em quase todas as técnicas possíveis: pinturas, desenhos, esculturas, cerâmicas e gravuras.
Sua criatividade não se limitava a um único estilo. Ele estava sempre experimentando diferentes técnicas e formas, o que o torna uma figura-chave na arte moderna. Desde os icônicos períodos azul e rosa até suas contribuições inovadoras ao cubismo, as obras de Picasso refletem não apenas sua evolução pessoal, mas também as tendências mais amplas da arte do século XX. Sua capacidade de inovar e repensar o que é arte o destaca entre os demais. Portanto, seja uma pintura vibrante ou uma escultura impressionante, você está vivenciando o extraordinário legado de Picasso, um verdadeiro mestre da expressão artística. É verdade que pedras foram usadas como dinheiro? Na ilha de Iap, na Micronésia, grandes discos de pedra, alguns pesando várias toneladas, serviam como uma moeda única. Essas impressionantes pedras, conhecidas como pedras Rai, eram extraídas de uma ilha vizinha e transportadas pelo mar, muitas vezes em canoas. Curiosamente, a propriedade dessas pesadas pedras era transferida por meio de acordos verbais, e não pelo deslocamento físico das pedras. Isso significava que, se você quisesse comprar algo, não precisava carregar o enorme disco, bastava declarar sua propriedade, e a sociedade reconhecia essa afirmação. Embora isso possa parecer impraticável hoje em dia, esse sistema funcionava bem para os iapianos. As pedras simbolizavam riqueza e status, e seu valor estava profundamente enraizado na cultura e na estrutura social da ilha. Você consegue imaginar como seria fazer um negócio com algo tão volumoso? Incrível, mas é verdade. Castelos podem mudar de dono. Em 2019, o magnífico castelo Villers-Cédry, em Saint-Jean-Cap-Ferrat, França, foi comprado por um particular que deseja restaurar seu charme histórico. Este castelo, repleto de séculos de história, foi construído no século XVII e passou por muitas mudanças. O novo proprietário, apaixonado por preservar o passado, planeja restaurar a propriedade, mantendo suas características arquitetônicas únicas. Compras assim estão se tornando cada vez mais populares, pois as pessoas querem ter um pedaço da história e as histórias que a acompanham. Castelos como o Villers-Cédry muitas vezes exigem esforços significativos, mas a atração de viver em um monumento histórico é inegável. Com suas áreas verdes e arquitetura majestosa, é fácil imaginar quais histórias estão esperando para serem reveladas em suas paredes. Quem sabe essa tendência inspire mais pessoas a preservar e restaurar patrimônios históricos no futuro. É verdade que os corpos podem explodir após a morte? Sim, pode parecer chocante, mas após a morte, o corpo passa por um processo chamado decomposição. Esse processo começa logo após a morte, quando bactérias e enzimas começam a destruir os tecidos. Durante esse processo, gases como metano e sulfeto de hidrogênio se acumulam dentro do corpo. O acúmulo desses gases pode causar um aumento significativo no volume do corpo, às vezes quase dobrando. Em alguns casos infelizes, a pressão se torna tão alta que o corpo pode se romper, liberando líquidos e gases de forma bastante dramática. Esse fenômeno é uma parte natural de como todos os seres vivos retornam à Terra, mas muitas vezes surpreende aqueles que descobrem isso. Então, da próxima vez que você ouvir sobre decomposição, lembre-se de que não se trata apenas de sepultamento. Também há uma atividade científica interessante acontecendo. Você consegue acreditar como funcionam nossos sentidos? Em um experimento fascinante, pesquisadores testaram pessoas com os olhos vendados e o nariz tampado. Essa situação incomum mostrou que os participantes tiveram dificuldades em diferenciar objetos como pêssego, batata e bola de borracha sem o auxílio da visão ou do olfato. Em vez disso, eles puderam identificar esses objetos apenas pela textura. Essa descoberta surpreendente destaca a importância da harmonia entre nossos sentidos. Quando vemos e sentimos cheiros, é natural confiarmos nesses sinais para entender o mundo ao nosso redor. Mas quando esses sentidos são bloqueados, percebemos o quanto a textura e o tato são essenciais em nosso dia a dia. É um poderoso lembrete de como nossos sentidos estão interconectados, mostrando que muitas vezes não valorizamos nossa capacidade de reconhecer as coisas com facilidade. Então, da próxima vez que você estiver fazendo um lanche ou pegando um novo objeto, pense em como seus sentidos trabalham juntos para proporcionar uma experiência completa. Não é incrível como nossa percepção é complexa? E se eu te contar sobre a magia do quadribol? Este esporte emocionante, anteriormente conhecido como quadribol, é inspirado na amada série de livros do Harry Potter.
Nele, 2 equipes de 7 jogadores competem, e o quadribol combina atletismo com elementos de fantasia. Cada jogador monta uma vassoura, que na verdade é apenas um bastão segurado entre as pernas, o que traz um toque divertido ao jogo. O objetivo é marcar pontos arremessando a bola em um dos 3 aros altos, e isso se torna ainda mais emocionante com o corredor neutro chamado Snitch. Esse corredor não pertence a nenhuma equipe e se veste de forma diferente para criar um desafio. Ao capturar a Snitch, a equipe ganha 30 pontos e encerra o jogo, tornando essa perseguição uma combinação fantástica de estratégia e velocidade. O quadribol é inclusivo, permitindo que jogadores de diferentes origens participem da diversão. Você já sonhou em voar durante uma competição? Agora você pode viver essa aventura em campo. Você já andou em uma locomotiva histórica na Austrália? A locomotiva Puffing Billy, localizada nas belas montanhas Dandenong, a leste de Melbourne, oferece uma viagem única por paisagens deslumbrantes. Construída no início dos anos 1900 para transportar madeira das florestas verdes, ela tem uma história fascinante. Após muitos anos de abandono, Puffing Billy foi resgatada do esquecimento e cuidadosamente restaurada, tornando-se uma atração turística popular. Enquanto você desliza pelos trilhos, poderá apreciar vistas incríveis de altos eucaliptos, samambaias vibrantes e uma fauna encantadora, sentindo a nostalgia das viagens de trem. Os vagões abertos permitem que você sinta o vento e ouça o som característico da locomotiva. Se você ama a história, natureza ou simplesmente busca experiências inesquecíveis, essa viagem de trem é perfeita para você. Na próxima vez que estiver em Melbourne, não deixe de andar no Puffing Billy e aproveite uma aventura que combina a história e a beleza da natureza. Descubra a incrível beleza da Cachoeira Ditching. Esta magnífica cachoeira, localizada na fronteira entre a China e o Vietnã, impressiona os visitantes com sua largura e suas cascatas em vários níveis. Estendendo-se por 2 países, a Cachoeira Ditching se destaca como uma das raras cachoeiras duplas transfronteiriças, o que a torna ainda mais atraente. De cada lado, há vistas únicas que permitem aos viajantes apreciar o majestoso fluxo de água caindo sobre as pedras, cercadas por vegetação exuberante. O som da água rugindo, combinado com a natureza vibrante, cria uma atmosfera inesquecível que atrai amantes da natureza e fotógrafos. Não importa se você explora o lado chinês ou faz uma trilha no Vietnã, essa aventura revela a grandiosidade da natureza. Os aventureiros também vão adorar as trilhas próximas para caminhadas que levam a mirantes deslumbrantes. Ao se deparar com essa maravilha natural, você não pode deixar de sentir admiração e gratidão pela beleza da terra. Você já viu uma cachoeira que flui entre 2 países? Você sabia que o Gran Telescópio das Canárias é um gigante? Este incrível telescópio óptico, localizado na ilha de La Palma, na Espanha, é conhecido por ser um dos maiores do mundo. Com um espelho principal de cerca de 10,4 metros de diâmetro, ele permite que os astrônomos observem objetos celestes, com detalhes e clareza impressionantes. O telescópio não só ajuda os cientistas a estudar estrelas, galáxias e planetas, mas também desempenha um papel importante na ampliação do nosso entendimento do universo. Suas tecnologias avançadas incluem um design único chamado espelho segmentado, que é composto por 36 segmentos hexagonais que trabalham juntos para capturar a luz como se fosse um único grande espelho. Essa abordagem inovadora melhora a capacidade do telescópio de coletar luz, permitindo a exploração de fenômenos astronômicos fracos e distantes. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se de que ferramentas poderosas, como este telescópio, ajudam a desvendar seus inúmeros mistérios. E se eu te disser que confiar nos outros aumenta sua capacidade mental? Pesquisas recentes mostram uma conexão interessante entre confiança e inteligência. Muitos acreditam que ceticismo e cautela são essenciais para tomar decisões sensatas. No entanto, estudos indicam que uma atitude positiva e a confiança nas pessoas podem realmente melhorar sua habilidade de avaliar os outros e identificar mentiras. Quando você confia nos outros, seu cérebro se torna mais receptivo a sinais sociais, facilitando a percepção de quando alguém é sincero ou está sendo desonesto. A habilidade de ler as pessoas com precisão é uma competência importante na vida cotidiana, seja em amizades, relações de trabalho ou laços familiares. Ao cultivar a confiança, você não apenas cria um ambiente de apoio, mas também aprimora suas habilidades de julgamento.
Portanto, da próxima vez que você sentir vontade de desconfiar de alguém, pense nos possíveis benefícios da confiança. Será que isso pode tornar seu julgamento ainda mais preciso? Você já se virou na cama à noite porque o colchão estava muito quente ou frio? Com o inovador BedJet, essas noites são coisa do passado. Este dispositivo inteligente ajuda a regular a temperatura do seu colchão, criando as condições ideais para dormir em qualquer época do ano. Nos meses quentes de verão, ele proporciona uma brisa refrescante para o seu conforto. E quando o inverno chega, o BedJet entra em ação para aquecer sua cama, permitindo que você se acomode confortavelmente. Ao criar a atmosfera perfeita para dormir durante todo o ano, o BedJet não só aumenta seu conforto, mas também melhora a qualidade do seu sono. Imagine adormecer em condições ideais e acordar revigorado e cheio de energia. Isso não mudaria suas noites? Acredite ou não, Igbura anuncia recorde de nascimento de gêmeos. Esta cidade nigeriana tem a maior taxa de nascimento de gêmeos do mundo, despertando curiosidade e admiração. As famílias aqui frequentemente recebem vários recém-nascidos ao mesmo tempo, e os moradores acreditam que a rica dieta de inhame pode ser o segredo desse fenômeno incrível. O inhame é um alimento básico da região e é rico em nutrientes, que alguns acreditam poderem influenciar a fertilidade. Embora não haja evidências científicas que comprovem a relação entre o inhame e o aumento no número de gêmeos, essa crença permanece forte e faz parte da cultura local. As famílias celebram os nascimentos de gêmeos como algo especial, frequentemente organizando festivais e compartilhando histórias sobre gêmeos em sua comunidade. Embora precisemos de mais pesquisas para entender as verdadeiras causas desse fenômeno único, a declaração de Igbura definitivamente levanta questões interessantes sobre a relação entre dieta, genética e cultura. Será que as escolhas alimentares realmente influenciam os resultados reprodutivos? Mergulhe em um conto de fadas no castelo de Neuschwanstein. Este incrível castelo, situado nas montanhas da Baviera, na Alemanha, parece ter saído diretamente de um livro de histórias. Construído no século XIX para o rei Ludwig II, as torres mágicas e o design peculiar de Neuschwanstein inspiraram a criação do famoso castelo da Disney que vemos nos filmes hoje. Ao passear por seus majestosos salões, você quase pode ouvir o eco das risadas reais e o farfalhar de vestidos elegantes. O contorno encantador do castelo, com suas altas torres que se estendem em direção ao céu, cria uma atmosfera mágica que cativa a imaginação de cada visitante. De longe, parece uma fortaleza de um mundo fantástico, cercada por florestas verdes e lagos tranquilos. Mas não é apenas a aparência que encanta. Dentro você encontrará salas decoradas com detalhes elaborados, cada uma contando histórias de romance e aventura. Visitar Neuschwanstein é como entrar em um conto de fadas vivo, onde história e imaginação se entrelaçam perfeitamente. Pronto para explorar este monumento mágico? É verdade que os tigres não vivem na África? Absolutamente! Os tigres são criaturas magníficas, originárias da Ásia, que se adaptam bem a diversos ambientes, desde florestas tropicais até regiões montanhosas. Embora possam ser vistos em zoológicos ao redor do mundo, incluindo na África, na natureza, eles habitam principalmente a Rússia Oriental e o Sudeste Asiático. Esses grandes felinos majestosos preferem locais com florestas densas, savanas e manguezais, onde podem caçar suas presas favoritas, como cervos e javalis. Ao contrário dos leões, que são encontrados na natureza africana, os tigres estão perfeitamente adaptados aos seus habitats asiáticos. Infelizmente, devido à perda de habitat e à caça ilegal, suas populações estão diminuindo. Proteger esses animais incríveis é extremamente importante para que as futuras gerações possam apreciar a beleza e a força dos tigres na natureza. Não é incrível como diferentes espécies têm lares tão únicos? Poucos sabem, mas exploradores árticos desapareceram. Em 1845, Sir John Franklin liderou uma ambiciosa expedição para encontrar a misteriosa Passagem Noroeste, uma importante rota marítima através do Ártico. A expedição de Franklin contava com 2 navios e uma equipe de 129 pessoas, mas em vez de encontrar um caminho mais curto, eles desapareceram sem deixar vestígios. Por mais de 150 anos, o destino desses corajosos exploradores permaneceu um mistério.
Quando os restos da expedição foram finalmente encontrados na década de 2010, os pesquisadores descobriram que a equipe enfrentou dificuldades terríveis. Registros indicavam que a fome, envenenamento por chumbo devido a latas de conserva e forte hipotermia poderiam ter causado suas mortes. Apesar das descobertas sombrias, os detalhes exatos do que aconteceu a bordo desses navios ainda são um mistério para historiadores e cientistas. Porque a viagem deles terminou em tragédia e o que podemos aprender com essa comovente história? Você pode se surpreender. Existe uma anomalia no Mar Báltico. Em 2011, caçadores de tesouros suecos descobriram um objeto misterioso em forma de disco no fundo do Mar Báltico, usando tecnologia de sonar. Essa descoberta intrigante, chamada de anomalia do Mar Báltico, tem uma forma e textura incomuns, o que gerou várias teorias sobre sua origem. Alguns entusiastas acreditam que pode ser uma nave espacial alienígena ou até mesmo os restos de uma civilização antiga que prosperou na região. No entanto, os cientistas pedem cautela e sugerem que o objeto pode ser apenas uma formação rochosa natural, moldada pelas forças implacáveis do oceano ao longo do tempo. Mesmo assim, a anomalia continua a fascinar e alimentar discussões sobre fenômenos inexplicáveis sob as ondas. O que você acha que realmente é? Um artefato antigo, uma maravilha natural ou algo de outro mundo? Você já se perguntou por que a charreada atrai tantas pessoas? A charreada é um esporte tradicional mexicano que mistura a emoção do rodeio, a habilidade da equitação e o espírito da pecuária. Essa competição emocionante acontece em uma arena especialmente equipada, conhecida como Aliança Charro, onde competidores experientes mostram suas habilidades impressionantes. Durante o evento, os participantes enfrentam diferentes desafios com cavalos e gado, demonstrando sua agilidade, precisão e forte conexão com os animais. Desde a corrida pela arena até o manejo habilidoso do gado, é um espetáculo emocionante de talento e trabalho em equipe. A charreada não só celebra a cultura mexicana, mas também promove o espírito comunitário, reunindo espectadores e participantes para apoiar seus favoritos. Com uma rica história e uma atmosfera vibrante, a charreada convida todos a apreciar essa combinação única de esporte, tradições e camaradagem. O que realmente inspira os mitos da criação dos maias? Na mitologia maia, a história da criação do homem é única, assim como os próprios maias. Segundo essa tradição fascinante, após tentativas frustradas de criar pessoas com barro e madeira, os deuses recorreram a um recurso mais sagrado, o milho. Isso destaca a importância do milho na cultura maia, onde simboliza vida, sustento e conexão espiritual. A crença de que cada pessoa é uma manifestação viva do milho demonstra um profundo respeito por essa planta nutritiva. Os maias colhiam milho não apenas para se alimentar, mas também o utilizavam em rituais, jogos e até em oferendas sagradas. Eles viam o milho como um presente dos deuses, ligando-o à sua identidade e existência. Então, da próxima vez que você saborear um prato delicioso de milho, lembre-se de que, aos olhos dos antigos maias, você faz parte de algo verdadeiramente sagrado. Vamos revelar a verdade sobre o terremoto no Japão em 2011. No dia 11 de março, um enorme terremoto de magnitude 8.9 abalou o país e causou grandes destruições. Foi uma tragédia não só para o povo japonês, mas também teve um impacto surpreendente em nosso planeta. O geofísico Richard Gross explicou que o terremoto mudou o eixo da Terra e encurtou nossos dias em cerca de 1,8 microsegundos. Como isso aconteceu? A força do terremoto deslocou grandes volumes de massa da Terra, fazendo-a girar mais rápido. Isso significa que, sempre que você olha para o seu relógio, pode perceber que nossos dias estão passando um pouco mais rápido por causa desse fenômeno geológico. É um lembrete vívido das forças dinâmicas que atuam sob nossos pés. Esse terremoto não apenas transformou cidades, mas também afetou os ritmos do mundo em que vivemos. Não é incrível como a natureza pode ter um impacto tão poderoso? Difícil de acreditar, mas os bichos preguiça são surpreendentemente fracos. Essas criaturas incríveis têm apenas 25% a 30% de massa muscular, bem abaixo dos 40% a 45% comuns na maioria dos outros mamíferos. Essa estrutura corporal única permite que os bichos preguiça sobrevivam com uma dieta de baixa caloria, composta principalmente por folhas.
Como sua comida é pobre em calorias, eles não precisam de muitos músculos para se mover ou caçar, já que passam a maior parte do tempo pendurados nas árvores, comendo folhas. A baixa massa muscular contribui para sua lentidão, tornando-os mestres em economizar energia. Isso é vital para sua sobrevivência, especialmente em seu habitat natural, onde a comida pode ser escassa. Então, da próxima vez que você ver um bicho preguiça, lembre-se de que eles não são apenas preguiçosos. Eles evoluíram para se adaptar perfeitamente ao seu estilo de vida. Legal, né? Vamos revelar a verdade sobre os Drakkars Vikings. Esses incríveis barcos ajudaram os vikings a se tornarem conhecidos navegadores da Escandinávia. Surgidos entre o final do século VIII e o início do século XI, os Drakkars foram projetados para velocidade e versatilidade. Com seu fundo raso, esses barcos podiam navegar facilmente em mares abertos e em rios estreitos, tornando-os ideais para invasões e assentamentos. A forma elegante e alongada dos Drakkars, combinada com sua construção leve, permitiu que os vikings viajassem mais longe do que muitos de seus contemporâneos. Esse design inovador possibilitou que os vikings atacassem cidades costeiras desprevenidas em toda a Europa e até explorassem os rios da Rússia e além. O sucesso dessas expedições levou à exploração e conquista de vastas terras, mudando o mapa da Europa medieval. Não é incrível como o design de um barco pode mudar o curso da história? Descubra a incrível caixa de correio subaquática no Japão. Esta estrutura única não é apenas um caixa de correio comum, é um artefato de 1000 anos, localizado a 10 metros de profundidade, na costa de Sumatra. Imagine enviar uma carta para o oceano, onde ela coleta mensagens ao longo dos séculos. A caixa de correio subaquática é uma fascinante combinação de história e criatividade, mostrando formas antigas de comunicação. Diferente das caixas de correio secas que conhecemos, esta está debaixo d'água, tornando-a única e de difícil acesso. Mergulhadores se aventuram nas profundezas para explorá-la, admirando como algo tão antigo pode resistir às marés e condições do mar. Isso desperta curiosidade sobre as mensagens e histórias escondidas dentro dela. Quais cartas as pessoas enviaram ao longo dos anos? A caixa de correio subaquática serve como uma ligação misteriosa com o passado, convidando todos a refletir sobre seus segredos e as vidas de quem a utilizou. Não é incrível como a natureza e a história se entrelaçam? Você já explorou a gigantesca exposição do corpo humano? Imagine estar dentro de um enorme modelo do corpo humano, onde você pode explorar seus sistemas complexos como se fosse uma célula. Essa experiência incrível utiliza tecnologia de GPS moderna, permitindo que os visitantes conheçam de perto as maravilhas da anatomia humana. Você pode caminhar pelas artérias, passar pelos órgãos e até descobrir como as células se comunicam. A exposição foi criada para ser divertida e educativa, tornando-se adequada para todas as idades. Durante a sua jornada, você encontrará exposições interativas que explicam como diferentes partes do corpo trabalham juntas para manter nossa vida. Seja você um adolescente curioso ou um adulto querendo atualizar seus conhecimentos, essa aventura imersiva oferece uma maneira inesquecível de entender como nosso corpo funciona. Então, você já se perguntou como é encolher e explorar os mecanismos internos de si mesmo? É uma experiência única. A chocante história do herói Stratos e do Templo de Ártemis. Em 356 a.C., um homem chamado Herói Stratos ficou famoso por um ato ousado que mudou a história para sempre. Ele incendiou o magnífico Templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, para se tornar conhecido. Suas ações imprudentes causaram indignação e confusão em todo o mundo antigo, resultando em uma punição incomum, a proibição de mencionar seu nome. Apesar dessa proibição, historiadores ainda registraram sua história, transformando-o em um exemplo de advertência. A busca de Stratos pela fama serve como um alerta sobre até onde algumas pessoas estão dispostas a ir por atenção. A destruição de um monumento tão valioso não apenas privou os habitantes de Éfeso de seu templo amado, mas também gerou debates sobre o valor da fama e os limites que as pessoas podem ultrapassar para alcançá-la. Até onde você estaria disposto a ir para ser lembrado? Você sabia que as galinhas podem voar? Em um evento surpreendente, uma galinha conseguiu bater as asas e ficar no ar por impressionantes 13 segundos.
Embora a maioria das pessoas considere as galinhas aves terrestres que preferem correr a voar, essa galinha surpreendeu a todos e mostrou habilidades inesperadas. Normalmente as galinhas não são feitas para voos longos, seus corpos são adaptados para viver no chão. Elas costumam confiar em suas pernas fortes para correr e procurar comida no solo. No entanto, esse truque aéreo mostra que até os animais mais inesperados podem nos surpreender com seus talentos ocultos. Isso desperta o interesse sobre as habilidades potenciais de outros seres e nos lembra que a natureza sempre nos reserva surpresas. Então, que outras habilidades inesperadas nossos amigos animais podem ter? Por que ocorre o fenômeno mini-have? Esse interessante viés cognitivo acontece quando você começa a notar algo em todo lugar depois de ter ouvido sobre isso pela primeira vez. Por exemplo, imagine que você aprendeu sobre um modelo específico de carro. De repente, você vê esse modelo em todos os lugares que vai. Essa atenção aumentada não é apenas uma coincidência estranha, é uma forma do seu cérebro filtrar informações. Assim que você reconhece algo novo, seu cérebro fica mais sintonizado com isso, tornando-o mais comum do que realmente é. Isso acontece porque nosso cérebro adora encontrar padrões e conexões no mundo ao nosso redor. É um caso clássico de atenção seletiva, onde seu foco muda com base em experiências recentes. Esse fascinante fenômeno mostra como nossa mente funciona e destaca o poder da conscientização. Uma vez que você sabe, não consegue mais ignorar. Você já experimentou esse curioso efeito na sua vida? O efeito da viuvez descreve a situação em que as pessoas enfrentam um risco maior de morte, logo após perder um parceiro de longa data. Isso geralmente acontece devido ao estresse emocional, que pode afetar seriamente a saúde. Quando alguém perde o cônjuge, o nível de estresse pode aumentar drasticamente, levando a consequências como depressão e ansiedade, que podem enfraquecer o sistema imunológico. Além disso, o processo de luto pode alterar hábitos diários, como a diminuição do apetite ou a falta de atividade física, o que também pode ameaçar a saúde. Pesquisas mostram que esse efeito é especialmente evidente em pessoas idosas, que já podem ter problemas de saúde. Esse efeito destaca a profunda conexão que temos com nossos entes queridos e como a ausência deles pode impactar inesperadamente nossas vidas. Você já parou para pensar na importância do bem-estar emocional para a saúde física? Adivinhe o que realmente move o grupo Rednecks? Você pode pensar que esse famoso grupo tem raízes no sul, considerando seu hit animado Cotton Eye Joe, mas surpresa, esse grupo é na verdade da Suécia. Formado no início dos anos 90, os Rednecks fizeram sucesso ao misturar música folk americana tradicional com ritmos modernos. Seus nomes de palco engraçados, como Billy Ray e outros, criam uma ilusão divertida de som sulista, mas na verdade eles misturaram gêneros de todo o mundo. A energia contagiante de sua música ajudou a canção a se tornar um fenômeno mundial, alcançando o topo das paradas em vários países. Seu estilo único combina elementos de country, pop e techno, atraindo um público amplo. Então, da próxima vez que você ouvir esse ritmo icônico, lembre-se de que esse grupo divertido é orgulhosamente sueco, mostrando que a música realmente não tem fronteiras. Você sabia que os pilotos têm reflexos rápidos? Esses atletas excepcionais competem em condições onde cada segundo conta, em velocidades que muitas vezes ultrapassam 320 km por hora. A capacidade de reagir instantaneamente pode ser decisiva para a vitória ou a derrota. O piloto enfrenta desafios constantes, desde fazer curvas acentuadas até evitar colisões com outros carros. Seus reflexos são aprimorados por meio de treinamentos rigorosos, e eles frequentemente praticam sua reação com exercícios especiais e simuladores. Não se trata apenas de velocidade. Os pilotos também precisam realizar manobras precisas sob pressão. Eles dependem de uma combinação de atenção, coordenação entre mãos e olhos, além da memória muscular, para percorrer a pista com segurança. Isso significa que estão sempre cientes do ambiente ao seu redor e prontos para reagir a mudanças repentinas, como uma manobra inesperada de um concorrente ou alterações nas condições climáticas. Portanto, da próxima vez que você assistir a uma corrida emocionante, lembre-se de que não se trata apenas do carro mais rápido. É também sobre as incríveis habilidades do motorista ao volante. Você sabia que as secreções nos olhos são normais? Essa substância misteriosa, que às vezes aparece de manhã, é, na verdade, uma mistura de lágrimas, poeira e células mortas da pele que secaram durante a noite.
Embora possa parecer um pouco desagradável, essas secreções têm uma função importante. Enquanto dormimos, nossos olhos podem secar e irritar, e as secreções ajudam a protegê-los, formando uma barreira contra poeira e micróbios. Esse mecanismo de defesa natural mantém nossos olhos hidratados e evita irritações. Quando você acorda e vê essas crostas nos olhos, está vendo como seu corpo cuida deles. Na maioria das vezes, essas secreções são inofensivas, mas se aumentarem ou mudarem de cor, isso pode indicar um problema oculto, como uma infecção. Então, da próxima vez que você notar isso, lembre-se, é a forma dos seus olhos dizerem: "Obrigado por me deixar descansar." Um fato interessante sobre o design dos cassinos. A disposição dos cassinos não é apenas para a estética, ela é cuidadosamente planejada para manter os jogadores e fazê-los jogar por mais tempo. Uma das características principais é a ausência de relógios e janelas. Ao remover esses indicadores de tempo, os cassinos ajudam os jogadores a perder a noção de quanto tempo estão jogando, enganando-os para que passem mais tempo dentro. Luzes brilhantes e coloridas, junto com os sons atraentes das máquinas, criam uma atmosfera envolvente, tornando difícil para os visitantes resistirem à vontade de jogar novamente. Muitos cassinos também utilizam barreiras estrategicamente posicionadas para que os jogadores não encontrem facilmente a saída, o que os incentiva a ficar mais tempo. Essa filosofia de design se estende não apenas às áreas de jogos. As zonas de alimentação e entretenimento geralmente estão próximas, garantindo acesso a tudo sem precisar sair. Todos esses elementos trabalham juntos para criar uma experiência que não se trata apenas de ganhar dinheiro, mas de criar uma atmosfera imersiva que faz com que os jogadores voltem sempre. E se eu disser que o café pode ser um tesouro? O café mais caro do mundo, o Kopi Luwak, oferece uma experiência única e fascinante, do grão até a xícara. Essa bebida luxuosa é feita a partir de grãos de café, que são consumidos por civetas e depois excretados. O processo digestivo da civeta aprimora o sabor, conferindo uma riqueza única que os amantes de café apreciam. Mas com preços que chegam a $600 por libra, fica claro que não se trata de um café comum. Curiosamente, o café também é a segunda mercadoria mais negociada do mundo, perdendo apenas para o petróleo, o que mostra que pessoas ao redor do mundo são apaixonadas por essa bebida. Há mais de 150 anos, o Brasil é o maior produtor de café, respondendo por impressionantes 40% das exportações globais. Com uma história tão rica e métodos de produção complexos, não é de se admirar que o café atraia tantas pessoas. Você já experimentou o Kopi Luwak? Isso pode te surpreender. Em Marrocos, amor significa fígado. Na cultura marroquina, o fígado é um verdadeiro símbolo de amor, e não o coração, como muitos poderiam esperar. Essa crença surpreendente destaca como diferentes sociedades interpretam o romance e a afeição de maneiras únicas. Embora em muitas culturas o coração simbolize o amor, os marroquinos veem o fígado como um órgão importante ligado às emoções e relacionamentos. Essa ideia remonta a antigas tradições árabes, onde o fígado era considerado o centro dos sentimentos, da paixão e das conexões. Portanto, quando alguém expressa amor em Marrocos, pode compartilhar um prato delicioso de fígado, ou se referir ao seu amado com termos carinhosos relacionados ao fígado. Essas interpretações nos lembram que o amor não conhece uma única língua ou símbolo e pode florescer de maneiras inesperadas. Na próxima vez que você pensar sobre amor, reflita sobre quantos símbolos e significados diferentes ele pode ter ao redor do mundo. Um fato interessante sobre a sangria. Durante séculos, essa estranha prática médica foi usada para tratar várias doenças. Os médicos acreditavam que equilibrar os fluidos do corpo, sangue, muco, bile negra e bile amarela, era a chave para uma boa saúde. Eles pensavam que, ao retirar sangue, poderiam eliminar o excesso ou fluidos nocivos, ajudando os pacientes a se recuperarem. Infelizmente, esse método muitas vezes causava mais danos do que benefícios, levando à fraqueza ou até à morte. Um dos casos mais conhecidos foi a sangria de George Washington, o primeiro presidente dos Iroquois. Depois que ele teve dor de garganta, seus médicos realizaram uma sangria, retirando quase metade de seu sangue. Infelizmente, a saúde de Washington piorou rapidamente e ele faleceu logo em seguida. Somente no século XIX, surgiram métodos de tratamento mais eficazes, encerrando essa prática arriscada.
Não é incrível como as crenças médicas mudam ao longo do tempo?